Fala, meu povo, tudo certo? Alexandre Garcia passando por aqui. Eu vou deixar na sequência, vai ficar rodando um vídeo de uma coletiva de imprensa que aconteceu hoje nas dependências da Prefeitura Municipal, onde os órgãos de imprensa e alguns secretários se fizeram presentes para que fosse apresentado as explicações cabíveis, né, a respeito do que está acontecendo sobre a saúde em Garopaba. Muitos rumores que estão acontecendo aí pela volta falam que a Prefeitura Municipal vendeu a GPA, que não pertence mais para o município, a respeito do transporte e entre outras coisas que foram ditas. Eu, particularmente, fiquei bastante preocupado quando isso chegou para mim. Mas hoje a gente conseguiu sanar todas essas dúvidas que estavam pairando sobre a nossa cabeça. Muito bem explicado pelo prefeito municipal que abriu a conversa, né, num primeiro momento, agradeceu a presença de todos, aos meios de imprensa que ali estavam, aos secretários e demais funcionários que lá estavam. Nota 10. Colocação do prefeito que me chamou a atenção. Uma empresa tem um funcionário e esse funcionário, por sua vez, vai lá e coloca um atestado. Por A ou B motivo, está doente, coloca um atestado. 10, 12, 13, 14 dias. 15 dias já estaria encostado pela empresa. Pelo órgão público, não. Ele teria que manter esse funcionário que está encostado, que está de atestado, e teria que contratar outro funcionário para suprir a função. Você já imaginou você chegar no GPA, chegar no pronto atendimento e você não ter um médico porque ele estaria de atestado? A prefeitura, por sua vez, tem que correr atrás de um outro funcionário. E aí tem o processo de contratação. Vocês vão entender melhor tudo isso. Achei muito interessante a colocação do prefeito municipal, principalmente quando se fala... Quando a gente foi perguntado, e eu fiz algumas perguntas, e o pessoal que ali estava também fizeram, à secretária municipal, a Flávia, perguntei a mesma, como ficaria o transporte público, o transporte das pessoas que precisam. Transporte público, farmácia, marcação, resolução, nada disso será de responsabilidade dessa empresa, continua sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal. Nota 10. Essa empresa que está chegando, não me engano, me fala a memória, é IMAG, né? Essa empresa que está chegando, se não me fala a memória, me perdoe, se não tiver esse correto nome que eu coloquei. Essa empresa ela é responsável pela GPA, Garopaba Pronto Atendimento 24 horas. Ela é responsável por isso. A parte de exames de laboratório não será mais aquela demora de 40, 50, 1 minuto, 1 hora que a gente tem que esperar. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, não. Vai ser feito dentro do GPA. As marcações de exames, né, terão uma agilidade maior. As pequenas cirurgias também serão feitas mais rápido. Tem-se uma ideia aí de ultrassonografias, não me fala a memória, de 1.000 por mês. E já começa nesse domingo. Nesse domingo, a nova empresa já assume a GPA. E o que a gente conseguiu entender, esperamos que esteja no caminho certo, tem mudanças significativas e boas para o município. Por exemplo, a fiscalização vai ser feita pelos órgãos competentes, por pessoas da própria prefeitura, que vão estar, além de ter o SAC, o serviço de atendimento ali, que a gente liga para fazer reclamações ou elogios, vai estar funcionando, tá? O papel da secretaria continua sendo o mesmo. A GPA, a parte de cima, vai ser essa sim, né? Vai ser tocada, vai ser trabalhado com essa empresa. Mas a parte de baixo que a gente tem marcação, que a gente tem a parte de farmácia, a parte de transporte, a resolução, e tudo isso continua a cargo da Prefeitura Municipal. Eu, quando recebi essa notícia, fiquei um pouco pensativo, um pouco, né, sobre o que iria acontecer. E hoje a gente sanou todas essas dúvidas. Você vai estar acompanhando nesse vídeo que a gente vai estar postando na sequência tudo que aconteceu lá, né? O áudio não está muito bom, posso garantir, posso dizer isso para vocês, mas se você prestar atenção é muito interessante. E mais interessante ainda é a gente tirar as dúvidas com quem tem tem essa propriedade para ser falado. Muitas coisas são ditas hoje na internet, eu estava acompanhando, vai ser vendido porque a prefeitura não tem dinheiro, porque isso, porque aquilo, aquele outro, papapá. Eu tenho uma cidade de 32 mil, 34 mil habitantes, vamos para 150 mil habitantes.
Se torna um gasto muito alto para um município que nem Garopaba manter uma GPA daquele tamanho, daquele porte e com tudo que está acontecendo. Elevador travou com 2 pessoas dentro, respiradores que estão estragados, mais 90 dias para poder resolver, e a população precisa. E segundo o prefeito municipal, nos próximos dias, nos próximos meses aí, a ideia de ser colocado uma UTI dentro da GPA. Já vai agora com essa empresa, já vai ter um laboratório de análises clínicas, vai estar dentro da GPA. Quando for solicitado, já vai ter dentro da GPA. Sem falar que teremos também, você teve uma fratura, alguma coisa do tipo, precisa engessar, precisa colocar o gesso, vamos ter na GPA. Então, não somos políticos, não somos politiqueiros, nós somos aqueles que trouxemos a verdade. Acompanhe o nosso vídeo que vai estar na sequência e tire suas próprias conclusões. Quando achar que tem muito blá 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 na história, pergunte. Pegue o telefone, entre em contato, vá até a prefeitura quando passar por ali e pergunte o que de fato está acontecendo, antes mesmo de nós cairmos em lorotas. Somos Dali Garopaba, o Espaço da Comunidade. Acompanhe o vídeo e tire as suas conclusões. Obrigado. A nossa expectativa como gestão, como responsáveis, né, pela doutora também da unidade, é que o serviço ele vai ter uma melhora muito significativa. A gente tem boas expectativas da empresa pelos momentos que a gente já está passando de transição. A gente começou essa transição na segunda-feira, então as coisas estão se organizando para efetivar essa transição no domingo, plantão da noite, para a população também ser melhor assistida e não ter nenhuma intercorrência nessa troca, né? Que às vezes as pessoas podem se preocupar. Como o prefeito bem explanou, foi um processo muito bem pensado, muito analisado, onde ele foi feito por várias mãos, foi feito pela nossa gestão, pelos nossos servidores, tanto servidores comissionados como servidores efetivos de carreira, tem na participação desse projeto servidores que estão há 25 anos na prefeitura. Então, a gente está levando em consideração a opinião de todos, a análise de todo mundo, porque eu acho que um projeto bem feito, ele tem que ser bem pensado. Aproveito também para agradecer o controle interno, a administração e o jurídico, o doutor Urbano, da Fernanda e da Camila, que nos deram todo o apoio, todo o amparo, toda a segurança que a gente precisava. Eu reforço, foi um projeto que foi feito 100% pela Secretaria de Saúde, junto com essas secretarias. Então, é um edital que foi pensado para Garopaba, um edital que foi pensado para atender a nossa população, o nosso povo, que ele realmente precisa, com tudo que a gente sempre esperou ter ali e que a gente não tem braço para conseguir captar. Então, a nossa expectativa para, a partir de segunda-feira, é um atendimento melhor. A gente já sabe que o nosso atendimento ele é bom e o que a gente espera é que ele seja ótimo. Então, qualquer dúvida que todos os senhores tiverem, meu celular ele é 24 horas. Se alguém questionar alguma coisa, eu acho que aqui todo mundo está no mesmo time, está no mesmo lado, que é o time de levar a Garopaba para frente, entregar uma saúde de qualidade, não colocar as pessoas em risco. E a gente trabalha para isso dentro da secretaria. Então eu conto com todos vocês. Qualquer coisa que chegar até vocês, dúvida, ou pode ser até uma reclamação, vem conversar. Muita coisa também vai ser alinhada nos próximos 30 dias, que é o tempo de uma transição completa. A gente está trabalhando a fio toda essa semana para ter um menor impacto em todos os sentidos. Vou passar algumas coisas para vocês que a gente já vai ter de diferente a partir de segunda-feira. A gente vai ter um tempo de resposta no resultado dos exames laboratoriais da emergência muito melhor, porque o laboratório da análise ele vai ser dentro do GPA. Quando o prédio foi inaugurado, já foi pensado nisso. Há 2 anos atrás, a gente já pensava o que a gente queria, o que a gente queria entregar para a população. Então, já tinha pensado em ter um laboratório de análise. Então, a coleta vai ser ali, a análise vai ser ali, o
tempo de resposta para o paciente, para o tratamento, para a transferência, para salvar a vida dele, vai ser muito mais significativo. A gente vai ter, nesses primeiros 30 dias, a coleta laboratorial descentralizada. Vai acontecer. A coleta, ao invés de ser nos laboratórios, como era feito antes, ela vai estar acontecendo em 4 pontos da cidade. Na unidade do Campo Duna, Centro de Imunização, Encantada e Macacu, das 7 às 11 da manhã. Todas as pessoas que já têm exames agendados até o dia 30 de novembro vão estar recebendo esse comunicado. Então, isso é bem importante para o vereador público, porque as pessoas vão ficar com dúvida. Aonde que eu vou para fazer o meu exame que já estava agendado? Então, vai ser assim, o mais próximo que ela tiver dessas 4 unidades que eu falei, ela vai se reportar para fazer a coleta das 7 às 11 da manhã. A partir do próximo mês, a gente já vai conseguir dobrar a quantidade de pacientes atendidos por dia para fazer coleta de exame laboratorial. Então, hoje é atendido em média de 100 pessoas pela capacidade que a gente tinha de agenda. A gente vai conseguir dobrar para 200 pessoas por dia para fazer a coleta. Então, é mais um avanço dentro da atenção básica. A gente vai conseguir prevenir, promover mais saúde lá na atenção básica para diminuir o fluxo dentro do pronto atendimento também. As pessoas vão receber o seu diagnóstico mais rápido. A partir da próxima semana, vai começar a ter as agendas dos exames de ultrassonografia. A empresa ela tem que fornecer mensalmente para o município 1.000 exames de ultrassom. Ah, Flávia, mas a gente vai ter esses 1.000 exames de ultrassom mês para fazer? Hoje o município ele é responsável por 5 partes do corpo, né, doutora? Mais ou menos. As outras são todas do Estado. A gente já está em tratativa com o Estado para ver o que tem lá na fila do Estado reprimido do nosso morador de Garopaba. A gente vai puxar esses exames para Garopaba e não vai precisar mais deslocar de Garopaba para ir até Florianópolis para fazer uma ultrassom. Isso já vai ficar dentro do município. Então, isso para a gente já é um impacto muito grande. Eu acho que é um dos avanços maiores que a gente vai ter, são esses exames dentro do município. Eletro, raio-x, são agendas que já eram do município, são demandas do eletivo, da emergência, elas permanecerão também dentro do pronto atendimento, por responsabilidade da empresa. Já estamos também em tratativa de estar diminuindo esse tempo, agendando mais pessoas. Então, a gente almeja também não ter uma agenda. Muitas vezes os vereadores perguntam, né, para quando está a agenda do raio-x? Está daqui uns 20 dias. Né? Emergência a gente sempre coloca na hora, mas está reduzindo esse tempo também, igual a gente também vai conseguir reduzir o tempo do exame laboratorial. Tem a questão das pequenas cirurgias, algumas questões técnicas de melhoria. Eu vou deixar a doutora Evelyn falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, pessoal. A gente está meio louca, é a Semana da Corrida, mas queria agradecer pelo espaço de escuta, por todos os presentes aqui hoje. Queria dizer para vocês que esse é um grande projeto, como a Flávia falou, o Júnior falou, que é um projeto feito a várias mãos, com servidores públicos, servidores que estão aqui na prefeitura trabalhando junto, que pensam pela melhoria do serviço, pela melhoria da cidade, que a gente sempre pensa que é o nosso familiar que pode estar usando o GPA, precisando do GPA, e a gente sabe o quanto o GPA, para nós, tem um significado, tem uma importância dentro da nossa cidade, né? Então, é uma estrutura de saúde robusta, que, inclusive, é referência, porque tem qualidade de atendimento, tem qualidade de estrutura, a gente sabe os equipamentos que a gente tem ali, a gente batalhou para ter o melhor ali dentro, mas chegou um momento que a gente precisa melhorar mais ainda. Né? Então, hoje, a gente consegue fazer, eu digo assim, de uma forma muito humilde, mas de uma forma artesanal. A gente consegue, com os nossos servidores, ir levando, ir ajeitando, e a gente, com muito empenho, consegue fazer isso. Mas a gente precisa mais. A gente precisa avançar, a gente precisa profissionalizar. Então, hoje, a gente toma essa decisão no sentido de o quê? De fiscalizar, né? E ter pessoas que executem e que a gente fiscalize esse serviço que a gente tanto quer. Né? Então, para vocês entenderem um pouco, hoje, esse contrato, além da gestão do pronto atendimento, a gente avançou em vários sentidos. Então, para mim, foi um ganho gigantesco para a comunidade, para a sociedade como um todo. Porque hoje, quando foi feita uma pesquisa há um tempo atrás,
um déficit que a gente tinha era dos exames, né? A população falou, exames, demora de exames, demora de exames. E a gente sabe que a gente é um centro que está distante da Grande Florianópolis, também estamos distantes da região sul, que é Tubarão, que seriam os maiores centros que temos exames, e isso causa um deslocamento para os pacientes, né? Então, eu faço parte da regulação também, eu sei o quanto isso impacta na saúde da população. Então, eu acho que foi um grande avanço incluir essa questão dos exames dentro do contrato também. Então, a gente tem hoje, né, a parte do eletivo, que seria o raio-x que a gente já tem dentro da unidade, a gente também vai manter a parte eletiva, o eletrocardiograma também, os exames laboratoriais, que para nós era uma demanda reprimida, porque a agenda era muito longa, isso atrasa os diagnósticos, né, atrasam as reavaliações médicas, né, e o ultrassom, que é um exame simples, mas é um exame que tem, ajuda muito no diagnóstico do médico, porque é um primeiro caminho, né. Então, hoje a gente não tinha essa estrutura, né, e dependia do consórcio intermunicipal. Mas para o consórcio intermunicipal, a gente tinha que deslocar o nosso morador. Isso gera transporte, isso gera tempo de estrada, isso gera toda uma organização do setor de transporte e do próprio paciente que se desloca para outro município para fazer um exame que é simples, teoricamente, né? Não é uma ressonância, nada assim. Então, eu vejo que foi um grande avanço para nós ter esses exames, foi um incremento do serviço. Então, a gente não pode dizer que só o GPA está ganhando. A Secretaria como um todo está ganhando, porque, de forma geral, a gente ampliou o acesso, ampliou os serviços, né? Além disso, a gente incluiu também, como a Flávia falou, as pequenas cirurgias. Então, hoje, no município, muitas vezes as pequenas cirurgias iriam para outro município, para a agenda do Estado, que é uma agenda que recebe a fila do Estado inteiro, e hoje a gente também vai ter esse serviço, né, incrementado dentro da nossa rede, deste processo todo que está acontecendo. Então, eu como médica e também como usuária do SUS, eu vejo que foi um avanço enorme, né? E que a gente, como servidor público, a gente está aqui para servir e a gente está aqui para fiscalizar também. Então, hoje a gente passa um pouco desse papel de operacionalizar e vai para o papel de fiscalizar. A gente vai estar lá junto, fiscalizando, andando pelos corredores. Então, dentro do pacote do GPA, que eu digo pacote porque envolve todos os atendimentos, todos os serviços prestados, a gente tem métricas que a gente vai cobrar. A gente vai cobrar o tempo-resposta, o tempo que o paciente está aguardando da recepção até passar pela classificação de risco, o tempo que o paciente passou pela classificação de risco e está aguardando atendimento médico, o tempo que o paciente vai demorar para ter o seu exame, o tempo que o paciente vai demorar para ser reavaliado. Se o usuário, foi atendido rápido, mas será que é só rápido? Ele precisa ser atendido? Não, ele precisa ter qualidade. A gente quer qualidade para a comunidade. Então, assim, pesquisa de satisfação do usuário, né? A gente precisa saber se o serviço tem confiança, se o serviço vai entregar o que a gente está querendo e o que a gente entregava. Porque a gente não vai admitir menos que isso. Então, a gente vai admitir daqui para frente, e a gente vai cobrar, a gente vai fiscalizar. Então, de forma geral, eu vejo o processo todo como muito positivo, né? Porque a gente está se dispondo a profissionalizar mais ainda, né? Porque a gente considera que a gente faz um bom trabalho. Eu acho que o GPA provou o seu trabalho ao longo desses 2 anos, mesmo com algumas dificuldades públicas que a gente tem de licitação, de contratos, de prestador, a gente mesmo assim fez as amarras, fez as costuras e andou. E eu acho que a gente provou isso não só para a população de Garopaba, mas para toda a rede ao redor. A gente provou para os municípios vizinhos que, por mais que não seja o nosso foco é a população de Garopaba, mas a gente está falando de uma porta aberta, a gente está falando de um serviço de emergência que tem a porta aberta e que acaba se recebendo, né, urgências e emergências de outro município, e como porta aberta, o SUS ele é integral e a gente vai atender. Então, a gente sabe que hoje também, nas redondezas, a gente tem confiabilidade, né? Então, hoje, se vocês me procuram e me acessam e vão ter o seu resultado, vocês vão confiar. Cada vez vocês vão procurar mais, né? Porque vocês confiam, porque o serviço está sendo entregue. Então, nesse sentido que a gente precisa também profissionalizar, colocar mais mãos, né? Sair um pouco do operacional para também atacar outras frentes, né? Então, a primeira frente que a gente está atacando é dos exames. Então, a gente está, já nesse primeiro momento, a gente não deu uma entrada, a gente já deu 2 entradas. Né? Essas 2 entradas nesse sentido de fornecer mais serviços, né? De manter o que está sendo entregue, exigir mais também, porque a gente vai exigir, a gente é exigente, né? A gente exige muito de nós mesmos, então, quem dirá se a gente não vai exigir desse serviço, né? E, ao mesmo tempo, entregar mais serviço, que era um déficit que o município tinha,
e que foi trazido pela população das pesquisas, que é a questão dos exames, né? Então, hoje a gente está entregando esses dois serviços. Então, eu vejo como muito benéfico, muito positivo. Claro que tem seus desafios, a gente vai enfrentar. Para quem está hoje aqui, vai replicar essas informações, a gente já enfrenta desafios, mas a gente vai, com toda a nossa equipe aqui que está junto, vai tentar superar esses desafios e entregar mais ainda. Então, acho que essa é a proposta, é isso que a gente veio trazer para vocês. Esse é o trabalho que a gente está executando na ponta, né? Então, a gente veio dialogar aqui com vocês, tirar as dúvidas, mas com essa ideia de que o que está sendo feito veio e vai melhorar. Então, gente, assim, né, reforçando, a gente vai ter 1000 exames de ultrassom. A gente não tem conhecimento de outro município que oferta mês, exatamente, na redondeza. É um avanço muito grande. São 30.000 exames laboratoriais mês, mais toda a demanda da emergência que vai continuar igual, com melhor tempo de resposta, com o laboratório dentro da unidade. Vai ter toda uma padronização de imagem de serviço prestado, padronização de vestimenta. Isso tudo eleva o nível de qualidade da instituição. Eu peço para todos reforçarem, levem essa informação para os amigos, para a equipe de vocês. Os exames laboratoriais vai ter essa mudança a partir de segunda-feira, isso é muito importante. Nos ajudem a disseminar essa informação, é uma informação muito importante. O setor de marcação da secretaria, ele está de plantão, fazendo ligações, avisando todo mundo que está agendado, mas sempre gera uma dúvida, uma pergunta, uma pessoa que não conseguiu ser atingida. Então, se vocês saírem daqui e levar até os setores de vocês, com certeza a gente vai conseguir atingir as pessoas que a gente quer atingir. Sobre as especialidades que são ofertadas pelo município. Vai continuar ofertando todas elas, normalmente, todas reguladas, agendadas, conforme risco de classificação de risco, porém elas não vão ser mais dentro do pronto atendimento. As especialidades vão estar sendo atendidas provisoriamente em salas no CAPS, que é onde a gente consegue computar, vai ter um atendimento de qualidade, não vai baixar o nível, tudo certo, tudo organizado para estar atendendo já a partir de segunda-feira, com exceção ao ortopedista. O ortopedista ele vai atender na Secretaria de Saúde, que fica no subsolo do pronto atendimento. Por que a gente tomou essa decisão? Porque o pronto atendimento agora ele vai ter um técnico responsável pelo gesso 24 horas. Que é mais um avanço que a gente vai ter, porque a gente não tem esse profissional no município. Então, se tu vai na consulta do ortopedista e ele já pede para te fazer algum procedimento, já vai ali em cima, faz, retorna, é avaliado novamente, precisa do raio-x, faz. Então, tem todo esse amparo, vai continuar tendo toda essa qualidade no serviço. Eu abro os senhores, quem tiver alguma dúvida para tirar, a gente está aqui para esclarecer. Vamos lá, André. Flávio, só para deixar claro, os exames laboratoriais vão ser colhidos pela nossa equipe e passado para eles fazer análise, ou vai ter alguém da empresa nos nossos postos para fazer a coleta? Muito bem. E uma outra pergunta, já para depois deixar claro, o que vai impactar na atenção básica? O que vai melhorar na atenção básica? Muito boa pergunta do André, né? É uma equipe qualificada da empresa, com pessoas técnicas de fazer coleta da empresa, que vão estar nos bairros coletando das 7 às 11 da manhã. Sobre o impacto da atenção básica, o maior dos impactos é o tempo reduzido dos exames, onde a gente consegue fazer o verdadeiro significado da unidade básica de saúde, que é a promoção e prevenção de saúde. Então, hoje a gente tem 13 unidades do município, todas elas vão ter um tempo de resposta melhor, vão ter profissionais agora que também vão ser alocados dentro da atenção básica, então vai ter um serviço de mais qualidade, a gente vai melhorar toda essa atenção, todo o conhecimento, e por que a Flávia sempre fala em melhorar? Porque já é muito bom. Então aqui a gente está trabalhando para melhorar o que já é bom, e eu tenho certeza, a gente tem plena convicção que a gente vai conseguir fazer esse serviço. Então, eu tenho algumas dúvidas. Sobre a fila do ultrassom, fala bastante sobre o aumento das quantidades que a gente vai ser oferecido, mas hoje a gente tem qual a quantidade de fila para ultrassom? Hoje, de responsabilidade do município, porque muitas vezes as pessoas confundem um pouco, né, doutora? A doutora Evelyn, ela é a nossa médica reguladora. As pessoas confundem um pouco o que é de responsabilidade municipal e o que é de responsabilidade estadual.
Hoje o município ele é responsável por ultrassom de mamas, transvaginal, obstétrica, articulação, mais ou menos. São essas. 17 provas. Então, das nossas responsabilidades, a gente tem 1.907 até a data de ontem, tá? Isso a gente prevê de estar zerando em 2 meses. A gente já solicitou para o Estado a fila do Estado, para ver o que tem lá também, para a gente estar trabalhando em conjunto e atendendo a população mais rápido. Sobre as coletas de exames, os laboratórios hoje não vão mais ser credenciados por isso. Isso, exatamente. Hoje o município ele tem um credenciamento. Né? O credenciamento ele é aberto para qualquer empresa que queira prestar o serviço. Então, os laboratórios que estavam credenciados, eles prestam o serviço até domingo, por mais que vocês devem estar perguntando, mas o laboratório não abre domingo, mas tem a emergência, né? Onde é 24 horas. Então, domingo eles ainda fazem um atendimento. Depois disso, é toda a responsabilidade da empresa vencedora de fazer coleta, análise, resultado. E a última é sobre as pequenas cirurgias. A gente tem uma quantidade de quanto vai ser realizado por mês as pequenas cirurgias? Sim, já prevê, são 126. A gente colocou as metas, né? Mas eu digo assim, tem demandas que, por exemplo, só complementando ali a tua pergunta até, por exemplo, assim, a gente tem uma fila de ultrassom que ela não é real. Porque muitas vezes quando tu não presta o serviço, aquele usuário já procurou de outra forma. Quando tu vai ligar para o usuário, ele já fez o exame, ele já buscou de outra forma. Então tu tem uma fila que não é a fila real, né? Quando tu não proporciona, tu vai trabalhar com algo que tu realmente não sabe. A partir do momento que tu começa a ofertar e aquele serviço realmente ele começa a acontecer, você começa a ter uma ideia da demanda real. Porque ele está sendo executado, ele está sendo retirado da lista, ele está se executando, os diagnósticos estão acontecendo. Então, hoje, a gente tem muitas coisas que a gente tem uma previsibilidade, que é uma meta, que a gente fez um estudo técnico para isso, com base numa série histórica, mas tem coisas que a gente vai ainda ter um entendimento melhor depois real dessas filas, né? Então, hoje, pequenas cirurgias, a gente tem 126, né? Mas pode ser que com a demanda, os pacientes comecem a buscar mais também, a gente tenha um aumento, né? Porque elas vão começar a se efetivar mais também, né? E a mesma coisa com a ultrassonografia, né? A doutora consegue dar alguns exemplos dessas pequenas cirurgias? Sim. Hoje, a gente pensaria em pequena cirurgia, drenagem de abscessos mais complexos, retirada de cistos, lipomas, né? Nódulos subcutâneos, que a gente diz que pode ser um lipoma, pode ser algum cisto, às vezes até uma lesão de pele que o médico identifica como suspeita, ele pode fazer a exérese, né, a retirada, e para uma pequena biópsia. Então, esses são alguns exemplos, assim, né, que a gente, são coisas que chegam na atenção primária, né, o médico de família, os médicos que estão lá na ponta recebem, e muitas vezes eles encaminham, né, para uma avaliação do dermatologista ou do cirurgião para fazer uma avaliação de uma retirada, né, então, isso aí a população também vai ser contemplada. Já existia o laboratório no GTA, qual o ganho que a gente vai ter com isso? E até, na verdade, uma questão, a gente até já fez a gente vai ter uma economia também gigante e não está mais fazendo essa parte de atendimento dos laboratórios que a gente atendia. Isso, então, como eu falei, o projeto ele foi pensado de tudo que a gente queria. Ali é um sonho que foi concretizado, uma obra que estava parada. Então, desde aquela época, a doutora participou de todo esse projeto, de toda a realização de um prédio, inicialmente, porque hoje ele é vivo, né? Hoje ele tem pessoas, tem atendimento, ele salva a vida, então isso é muito importante. O laboratório, ele tem uma sala prevista para ele, já era um sonho antigo, então ele só não foi ativado por conta de dificuldades de questão pública, das entraves que tem, da morosidade dos processos, da dificuldade de profissionais, por conta de todo esse enredo, né? Então, eles já estão preparando o laboratório, onde ele realmente foi visto, o projeto foi muito bem feito, ele vai atender muito bem, então vai conseguir botar em ativo esse laboratório já está funcionando. Qual é o nome da empresa? É IMAS. IMAS. Perfeito. Como é que fica a situação do transporte? Hoje, a Secretaria oferece transporte
os munícipes, né, para ter esse deslocamento. Como é que fica a situação agora? Continua sendo da secretaria ou passa para a empresa? Não, continua sendo uma responsabilidade da secretaria. O setor de transporte, a Secretaria de Saúde, as unidades básicas, CAPS, vigilância sanitária, epidemiológica, farmácia básica, tudo continua normal. A única coisa que o Instituto, mas ele vai gerenciar dentro do município, é o pronto atendimento, a emergência. Perfeito. E a respeito da empresa, essa parte da fiscalização, os números que vão ser mostrados, já tem um grupo que vai fazer essa fiscalização? Como é que vai funcionar essa parte de fiscalizar a empresa? Sim, existe uma comissão que foi nomeada, já foi publicada também, né, Secretaria Fernanda, no Diário Oficial, de pessoas qualificadas, pessoas técnicas que vão estar fazendo todo esse trabalho. Como a doutora Evelyn mencionou, a gente é bem exigente, a gente é bem fiscalizador, não temos um perfil de se contentar com o básico. O básico ele não brilha os nossos olhos, então essa comissão ela está preparada, qualificada para estar fazendo todo o gerenciamento, toda a cobrança e toda a fiscalização do serviço ofertado e dos atendimentos prestados. A última, a partir de agora, a partir de segunda-feira, como é que fica a prefeitura junto aos profissionais do GPA? Já que com a entrada da empresa, tem alguma ligação ou é simplesmente direto com a empresa? Ai, desculpa, eu não consegui entender a pergunta. A comissão, primeiro, a comissão é sobre servidores efetivos. Sim, tá, sim, A comissão é exato. servidores efetivos, a pergunta do Alexandre é sobre os servidores que estão no GPA, se eles serão diretamente ligados à empresa ou se eles vão para outro espaço. Hoje, dentro do pronto atendimento, a gente tem duas modalidades de contratação. A gente tem as pessoas que são contratadas por processo seletivo e tem pessoas concursadas do município. As pessoas que são em processo seletivo e têm algum contrato ativo, elas permanecerão dentro do trabalho, dentro da instituição. Por que eu falo ativos? Porque a gente tem alguns que estão afastados. Então, os afastados, logicamente, a gente não pode onerar a empresa com esse custo, né? Então, os seletivos ativos permanecem até o final do seu contrato, dentro da instituição, prestando o seu trabalho normalmente. Os efetivos, a gente está fazendo cada um a sua tratativa, a sua lotação. Tem efetivos que vão ficar dentro do pronto atendimento, tem efetivos que não vão ficar. Hoje a gente só tem um aparelho de raio-x no município, onde ele está dentro do pronto atendimento, então, logicamente, esses servidores vão ficar ali prestando esse serviço. A última pergunta. Já estamos chegando numa nova temporada, a gente sabe que nós saímos dos nossos 34, 35 mil habitantes, dando aquele bom para 120, 150 mil habitantes. A empresa já está preparada para isso? Sim, inclusive isso foi previsto, a sazonalidade que o município sofre, né? Nos próximos meses a gente já começa a sentir. O feriado agora, do dia 20, inclusive, já é um feriado bem movimentado, que a gente já espera uma crescida nos atendimentos, na população, na procura do serviço. Então, isso já foi previsto dentro do edital, isso já foi bem frisado também com a empresa. Então, por parte deles, eles nos posicionaram que está tudo ocorrendo dentro da normalidade, que eles já estão também preparados para isso com a equipe deles. Aproveitando a pergunta do Alexandre sobre os médicos efetivos que serão alocados. Tem um projeto para ser feito com eles ou eles vão continuar nas unidades básicas de saúde? Até o dia 30 deste mês, eles permanecem prestando serviço dentro da unidade, dentro do GPA. Enquanto isso, a gente está fazendo todas as tratativas, todos os estudos e analisando as tomadas de decisão. Bom dia, parabéns pela explanação de vocês, é extremamente esclarecedora. A gente vem acompanhando no dia a dia aí algumas inverdades que saem na rua. Então esse time que está aqui não pode se calar. Quando vê alguém mentindo, faltando com a verdade, a gente tem que colocar a verdade na mesa, né? Nosso povo, a nossa comunidade tem um costume de não arranjar atrito. Ah, não, tá falando, deixa eu falar, porque ele é um falador. Ah, não sei o quê, porque não. A gente tem que se expor. Todo mundo que está aqui tem um cargo, tem um compromisso nas costas, e se não tem condições de assumir, não tem condições de bater no peito e assumir a bronca, meu amigo, eu acho que está no lugar errado. Então, quem está aqui tem que defender essa gestão, tem que defender esse trabalho de vocês, é notório.
a face de vocês, o cansaço que vocês estão, o que vocês estão passando. Quem está aqui há muito tempo sabe como é que é, sabe como é que são os efetivos, já estão muitos anos aqui dentro entranhados, e acho que pode levar tudo do jeito deles, tudo eles que resolvem. Então acho que a gente tem que disseminar e tem que levar isso para frente. A pergunta é a seguinte, por exemplo, hoje, chega o seu Pedro, chegou ali doente na GPA, foi coletado o material dele, aonde que é feito hoje? E quanto tempo vai, a diferença que vai ser, que está acontecendo hoje, que vai acontecer com a empresa agora? Atualmente, obrigada, Isso. acho que a doutora consegue falar um pouquinho mais sobre esse tema. Isso, hoje a gente tem um credenciado, né? Sim. Que tem uma equipe que faz a coleta, né? Essa coleta pode variar ali a 40 minutos, uma hora, vai depender da verdade, né? Mas é estimado que se faça rapidamente, a partir do momento que vem o acionamento, né? A partir daí que o exame é coletado, essa amostra é levada para o laboratório, né? E em torno de uma hora, pode levar, dependendo da quantidade de exames, até 2 horas para vir o resultado. Aí esse resultado vem, né, retorna para o sistema e o médico consegue acessar no sistema. Então o processo em todo, total, pode levar de 2 a 3 horas. Né? Hoje a gente, com esse incremento de serviço, né, a gente está montando, operacionalizando um laboratório dentro da unidade. Então, só o fato de você não ter o deslocamento da equipe, não ter o deslocamento da amostra, não ter essa avaliação em outro local, a gente encurta vários processos, né? Então, eu não posso te dizer exatamente quanto tempo isso vai levar, mas eu posso te garantir que vai diminuir o tempo da resposta. Obrigado. Aproveitando o que o vereador Felipe do Agro falou a respeito desse sensacionalismo ou da desinformação que acontece, né, por volta do GPA nesse momento, as pessoas falam que o GPA está sendo vendido, está sendo entregue, enfim. Mas a pergunta é com relação a esse contrato. No caso da empresa IMAS, né, não estar contente, né, não estar desenvolvendo um bom trabalho no município. Há a possibilidade da quebra de contrato para não haver um maior problema, né, com a população, assim como existe, não vou citar nomes, mas outras empresas ou outra empresa principal? Sim, com certeza. Assim como qualquer outro contrato que hoje a prefeitura assina, em qualquer outro âmbito da gestão, de ambiente, seja de uma obra, igual. Permanecem as métricas, as cobranças, a fiscalização, e além disso, não é tudo igual. Pensando bem, ele vai ser muito mais fiscalizado. Ele vai ter uma comissão trabalhando só nisso. A Secretaria de Saúde ela é no subsolo, não é uma coisa longe. O contato ele vai ser diário, a fiscalização vai ser diária. A gente vai continuar trabalhando nas nossas 24 horas, 7 dias por semana, em prol da saúde da nossa população. Perfeito. E com relação até uma pergunta que o Alexandre fez, uma informação que me chegou, até vocês podem me corrigir, hoje o município, ele atende em torno de 150 pessoas em deslocamento para outros municípios para realizar exames. Isso, então, vai ainda poder aumentar? Então, uma questão muito delicada, porque todas as pessoas que são deslocadas do município de Garopaba para outro lugar, por agendamentos do Estado, o que tem que as pessoas se deslocam são alguns exames onde a gente oferta e é fora do município, onde a gente tem a entrave da ultrassom, que isso vai diminuir. Então, trazendo toda essa responsabilidade da ultrassom, a gente pegando essa demanda para o município, a gente já espera uma redução também. Perfeito. Sobre a questão do contrato, né, guardadas as devidas proporções, a gente teve um problema no campeonato municipal, então a equipe da prefeitura foi logo bem ativa e rompeu o contrato com a empresa, então guardadas as proporções, mas só que o time é bem efetivo, com certeza a equipe da saúde vai estar bem à frente. Eu tenho 3 perguntas. Uma é a questão dos veículos, qual a média de veículos que a gente utiliza hoje, qual a previsão que a gente vai utilizar daqui para frente, de viagem para fora para fazer exames. A outra, quantidade de atendimentos mensais e anual que a gente vem tendo no GPA e a previsão da meta daqui para frente, mensal e anual. E a outra, quantidade total de exames que comentaram 30 mil mensais, se isso vai continuar, se a meta aumentar ou... Vamos por parte. Vai a primeira. A cabeça já não está muito boa. Vai a primeira. Transporte. Então, Serginho, uma coisa que a gente não consegue medir. O que a gente consegue é aumentar a nossa oferta para a nossa população.
dentro da nossa possibilidade, que é o que a gente está fazendo. Se o governo do estado resolve fazer multirões, zero fila, está acontecendo bastante. Por isso que a alta da procura. Está acontecendo muito isso. É publicado pelo governador, ele está tendo esse trabalho, né? Que é um trabalho muito positivo, que leva saúde para a população, está ótimo. Dentro do setor de transporte a gente está se desdobrando. Os secretários sabem de todo o trabalho que a gente faz para estar atendendo de uma forma significativa essa população, dando qualidade, teve renovação da frota, tem carros novos, isso tudo impacta diretamente no tratamento da pessoa e também na qualidade do serviço do motorista, desse servidor que está ali trabalhando, que também merece ter um veículo confortável, digno e seguro para estar trabalhando. Segundo a quantidade de atendimentos que a gente prevê e um aumento... A gente tem tido ultimamente no GPA a quantidade média de atendimentos mensais anual e a previsão após esse novo contrato. Então, hoje, mensalmente, mais ou menos 5.000 atendimentos. Sabe que tem um aumento bem significativo na temporada, que chega até uns 7.000 atendimentos ou mais. Se tratando de saúde, é uma pauta sensível. A Micheline também está aqui, né? A Micheline entende bastante sobre isso, é uma pessoa onde a gente tem de referência também. Então, é uma pauta sensível. A gente sofreu uma pandemia no primeiro mandato do prefeito e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, já prever isso é muito complicado. Isso são dados que eu te trouxe, que a gente já tem de históricos. Então, a gente já preveu ali um aumento de 10%, 15% na demanda. Porque quando é ofertado um serviço de qualidade, as pessoas procuram. O nosso intuito não é ser referência para outros municípios. Só que com o serviço que a gente faz, ele já se tornou referência, ele já se tornou um serviço prestado de grande qualidade. Então, como a gente está almejando de bom e para ótimo, a gente também acredita que as pessoas vão estar procurando mais a instituição. E a última. A quantidade de exames mensais que a gente já tem. Isso. A gente prevê 30.000 exames laboratoriais, eletivos e emergência, 100%, 1.000 exames de ultrassonografia por mês, 126 pequenas cirurgias, todos os exames de raio-x e eletro também se não, tanto eletivos como emergenciais. Só continuando a minha pergunta sobre isso que vocês falaram, esses exames de 1.000 e 3.000 serão agendados direto com a empresa ou para ter um controle a prefeitura que vai agendar ou algo do tipo assim? Exatamente. Dentro da Secretaria de Saúde a gente preza por transparência, por ética e por compromisso com a população. Então, continua sendo regulados, a doutora Evelyn faz um trabalho excelente, é uma profissional ímpar que a gente tem dentro da gestão, de um caráter inquestionável. Então, continua sendo exames regulados, consultas reguladas, só exame laboratorial que não é regular. Isso é mediante pedido médico e já sai direto da unidade agendada. A última agora. Só uma questão sobre a auditoria, né, que a gente também repassa para vocês. A gente vai continuar tendo esse filtro pela auditoria, como vai ser feito agora quando a gente tem informações, elogios, Então, Paula, como a doutora Evelyn mencionou, a gente preveu no contrato que eles precisam também ter um método de pesquisa de satisfação. Isso publicado dentro da unidade, de fácil acesso para qualquer pessoa, qualquer paciente que estiver ali. A gente vai ter acesso a essa pesquisa de satisfação, a comissão vai fiscalizar esses resultados, mas também não inibindo, a gente não proibiu a ouvidoria do município de acontecer. E isso é muito bom, porque é mais uma forma que a gente tem, é mais um braço, uma ferramenta que a gente tem para poder fiscalizar. A ouvidoria faz um trabalho excelente, sempre um contato muito bom com a secretaria, a gente agradece você e a Camila por esse trabalho. Então, a gente vai continuar essa parceria, recebendo todos os elogios, reclamações, e isso é muito importante, a gente sempre fomenta a população. Tem alguma coisa para falar, tem alguma sugestão, alguma reclamação, e um elogio também, né? Porque todos nós somos movidos por resultados, e é muito interessante quando a gente recebe um elogio e consegue distribuir para a equipe
aquele resultado. Isso motiva, e uma pessoa motivada, ela multiplica a produção dela. Então, a gente vai continuar com essa ferramenta também ativa. Sobre as pequenas cirurgias, hoje eu vejo que Garopaba é um município de 30 mil habitantes e eu não sei se a gente tem um dado dentro do estado com esse número de habitantes. Eu vejo que a gente pode ser um município que está inovando nesse sentido, mas dentro da grande Florianópolis ou do sul de Santa Catarina, a gente tem algum outro município que faz igual a gente ou a gente está saindo na frente mesmo dando essas pequenas cirurgias, visto que isso é uma responsabilidade do estado? Então, na verdade, as pequenas cirurgias, ela está dentro da atenção primária também. Né? A gente já oferta ela aqui hoje de forma não tão contínua quanto a gente gostaria, mas a gente oferta. Tanto na atenção primária tem os médicos de família que também, para pequenos procedimentos, eles têm a capacidade e a habilidade para executar, né? Como também dentro do município a gente tem também profissionais que fazem. Porém, a gente quer ampliar isso, porque a gente tem uma demanda reprimida, né? Então, como se eu te dissesse assim, a gente tem exames laboratoriais no município, a gente tem, mas a gente quer ampliar. Né? Então, a gente não eu digo assim, não é um avanço em relação a outros municípios, isso a gente já está estabelecido, porém é algo que a gente, né, quis ofertar também. Tá, e dentro do estado, dentro desse cenário que a gente está vivendo agora, trazendo uma empresa para fazer esse tipo de gestão, existe algum outro município que a gente pode também colocar? Vocês se inspiraram como exemplo, que está dando certo e tal, para inserir uma reportagem? Na verdade, Camila, a gente fez uma pesquisa de campo, mas o nosso grande foco foi refletir sobre as coisas que a gente precisava, dores nossas do município. Então, sim, a gente levou em conta outros cenários, não que essa questão a gente se baseou em outro cenário, mas a gente levou em conta algo que a gente identificou, fazendo um diagnóstico situacional daquilo que a gente precisava, que era uma demanda do município mesmo. A gente fez bem focado na nossa comunidade local. E quantas cirurgias a gente faz hoje, então? Esse número eu não vou ter de cabeça, porque é bem variável, porque o profissional que faça, né, tá no Na média são 3 cirurgias dia, de semana, da 15, 30, no máximo 60. Estamos dobrando essa oportunidade num espaço melhor, já fizemos com o BS, com outros profissionais, principalmente para ter o retorno, porque hoje quando ele vai tirar um abscesso, até está entrando de médico, ele tem com a biópsia. Isso está muito demorado no município e com esse projeto a gente vai ter um retorno melhor. Como eles falam, todo esse projeto é para trazer uma melhor atenção básica, na prevenção. Então, hoje, por exemplo, o tempo de espera de exame clínico é 45 dias. Então, você vai lá na UBS, 45 dias você espera para fazer o seu atendimento, daí você pega o seu exame por 45 dias. A ideia é que a gente consiga isso para 15 dias. Com esses 30 mil exames que o Sérgio perguntou, hoje o município oferta 17 mil, 18 mil. A gente está dobrando isso também. O pronto atendimento hoje, você pode tirar qualquer horário, 24 horas por dia, nós vamos ter alguém lá dentro para fazer a coleta do seu exame e ter um laboratório. Né? Só para vocês entenderem, hoje a gente tem 4 laboratórios em Garopaba e apenas um que tem um laboratório que eu acho que nem está em Garopaba, tem mais em Tapairossa para fazer a análise do exame. E nós vamos ter dentro do atendimento isso, sabe? Uma coisa que ela falou muito bem, que é a questão do gesso. Hoje, se fosse engessar uma pessoa aqui em Garopaba, ele tem que ir para o hospital regional, Celso Ramos, e vai ficar aqui agora, a gente vai fazer esse trabalho aqui. Então, a ideia também é trabalhar forte na especialidade, assumir outras coisas que nós temos hoje, que a gente está dentro do GPA, que é a atenção básica, que é a prevenção da doença. Então, a gente tem um projeto ainda, um projeto que não está finalizado, mas a nossa ideia hoje é o quê? A atenção básica, ela recebe as pessoas que estão marcando a consulta diária, né? Então, a secretária tem uma meta que é no final do ano zerar essa fila, mas a emergência. Como é que funciona a gente lá no Campo Duna agora, que não está marcado? Então, a ideia é que a gente possa ter um atendimento melhor lá na ponta, porque tempo salva a vida. Então, a emergência na ponta, a nossa ideia é salvar as vidas. Não que o trabalho seja ruim, pelo contrário. A gente é muito feliz com todos os servidores que estão trabalhando no GPA, na atenção básica, mas a gente conseguir dar hoje uma atenção melhor na atenção básica, nossa ideia é que esse trabalho de prevenção seja melhor. Então, a ideia, além da emergência, hoje que nós estamos no município,
é ter uma atenção básica de qualidade. Por tudo que foi explanado aqui, né, eu, como fui secretária de saúde, trabalhei com a Edna 10 anos atrás, sei da competência dela, sei que a competência da Flávia também. Eu quero parabenizar o prefeito, vocês pela coragem, né? Toda mudança gera desconforto, então que a população tenha tranquilidade e acredite nesse projeto. Isso é o melhor, né, que a gestão tem a oferecer para o município. Então é um trabalho árduo, né, não vai ser fácil, não são só flores, mas eu tenho certeza que é para a excelência do serviço, né, como tudo que foi dito aqui, e para que vocês possam dar uma atenção maior para a atenção básica. Eu acho que daí os servidores, né, do município hoje vão estar focados na atenção básica, que é onde, como o prefeito falou, a gente evita a emergência, né, e consegue fazer ações para que a população fique saudável, né, projetos, grupos, né, os bairros, enfim. Então eu penso que isso vai ser melhor, né, que a gente vai ter essa oportunidade desse serviço e que tudo por esses anos que a gente vai ter aqui, esse deslocamento para fora, né, que é um perigo também, a gente tem uma responsabilidade, está levando os munícipes na estrada, né, então que é complicado essa BR-101, né, então eu vejo com muito bons olhos e tenho certeza que vai ser um sucesso esse projeto. Sim, não deixei. Eu acho que é muito legal também, obrigada, Michele, pelo carinho, pelas palavras. O que é muito interessante também é que a equipe como um todo, que está operacionalizando esse projeto, foi muito inteligente. E eu não vou ser modesta nesse sentido, porque a gente sabe que a atenção primária, a atenção, né, dos bairros, ela fala diretamente com a atenção do pronto atendimento e elas se interlaçam, porque às vezes se a assistência básica não está bem estruturada, esses pacientes estão buscando a emergência. E a gente sabe que hoje o calcanhar de Aquiles das emergências são sobrecarregados com pacientes que deveriam estar na atenção primária. Então eu acho que foi muito inteligente da parte da equipe toda atacar as duas frentes, porque elas se comunicam, elas são interdependentes, né? Então o projeto está se comunicando com a atenção primária, está estruturando as duas frentes ao mesmo tempo, né? Não está sendo escrito uma parte ou outra. E eu acho que isso acho que isso vai se concretizar quando o trabalho for mostrado. Tem coisas que a gente vai falar e tem coisas que a gente vai operacionalizar e vai mostrar. Eu acho que a gente vai conseguir mostrar isso, assim, né? O trabalho vai se efetivar, está se efetivando já. Acho que, de forma geral, é isso. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente se coloca à disposição. A gente está fazendo um trabalho árduo agora. A gente está colhendo uns frutos muito positivos para o nosso município. A gente vai manter, vai melhorar. Qualquer coisa que chegar para vocês, entrem em contato. Não fiquem com a dúvida não vai levar a gente a lugar nenhum. Nos ajudem a propagar as informações, a levar saúde para as pessoas, reforço dos exames que teve os locais. Vereador, vocês têm um grande poder nas mãos, de que vocês têm contato diretamente com a população. Eu conto com vocês. A Secretaria de Saúde está de portas abertas, a todos os secretários que direta e indiretamente nos ajudaram. Nosso muito obrigada. Agradecer também ao prefeito, que está sempre disponível, sempre ajudando ali nas demandas onde a gente precisa tomar algumas decisões. E acredito que é isso. Nos próximos dias a gente vai ter uma saúde diferente, a gente vai ter uma saúde melhor e a gente vai alcançar os nossos objetivos com sucesso, se Deus quiser. Obrigada.